6 de setembro de 2016, o Jornal da Câmara está no ar. Boa noite a você que nos assiste pelo canal 61.4 digital ou no canal 33 em UHF pelo sistema TAT de televisão ou nos canais 5 da Rede Legislativa ou no canal 22 também do sistema TAT de televisão. Ou você que nos acompanha pelo YouTube ou pelo Facebook da TV Câmara Ribeirão Preto. Na sessão legislativa do dia 1º de setembro, quinta passada, os vereadores discutiram pauta com 11 matérias. Vamos ver o resumo. O primeiro projeto da pauta foi negado. É o projeto de lei complementar do Executivo que autoriza a Prefeitura a alienar áreas de propriedade da municipalidade, localizadas no Jardim Dr. Paulo Gomes Romeu. Negado o projeto. Em seguida, foi acolhido o veto total ao projeto de lei complementar do vereador Cícero Gomes da Silva, que dispõe sobre a fusão de cargos do quadro de pessoal constantes no Estatuto do Magistério Público Municipal, conforme especifica. Acolhido o veto. Rejeitado o veto total ao projeto de lei do vereador Rodrigo Simões, que dispõe sobre postura municipal em parques públicos no município, autorizando a entrada de animais, conforme especifica. Rejeitado o veto. Também rejeitado o veto total ao projeto de lei do vereador André Luiz da Silva, que dispõe sobre a divulgação do Disque 100, conforme especifica. Rejeitado o veto. Na sequência, acolhido o veto total ao projeto de lei do presidente Walter Gomes, que concede isenção de imposto predial e territorial urbano, o IPTU, aos imóveis em que se estabelecem teatros e espaços culturais, nas condições que especifica. Acolhido o veto. Também acolhido o veto total ao projeto de lei do vereador Coraúci Neto, que institui no município a obrigatoriedade de serem impressos num espaço máximo de 10 centímetros na parte frontal das receitas médicas expedidas pelo SUS, os dizeres utilidade pública, seguidos dos endereços e telefones das farmácias populares existentes. Acolhido o veto. Continuando a votação, foram acolhidos dois vetos totais. O primeiro ao projeto de lei do vereador Dadinho, que acrescenta artigo 5A na lei que dispõe sobre o dever das concessionárias de automóveis plantarem árvores para mitigação do efeito estufa. Acolhido o veto. E o segundo, do vereador Cícero Gomes da Silva, que dispõe sobre a antecipação de benefícios aos servidores públicos acometidos de doenças graves, extensivo aos familiares, cônjuge, filhos e outros, conforme especifica. Acolhido o veto. Em seguida, foi aprovado o projeto de lei do Executivo que declara a cidade irmã a cidade de Foenza, localizada na Itália, pelas realizações de intercâmbios culturais, educacionais e de pesquisas científicas entre as cidades. Aprovado o projeto. Finalizando a pauta da noite, os dois últimos projetos, ambos do vereador Genivaldo Gomes, tiveram a discussão adiada. Um visa instituir e incluir no calendário oficial de eventos do município o Dia Municipal do Administrador, a ser comemorado anualmente no dia 9 de setembro. E o outro denomina logradouro público ou próprio municipal de Alan Cerdeira. E a repórter Aline Matos revela para a gente agora o que tem na pauta de hoje. Aline? Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Hoje os vereadores votam 5 projetos, todos com veto total. O primeiro é do vereador Paulo Modas, que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de placa de advertência sobre o uso de formol nas dependências de salões de beleza. O segundo é do vereador Marcos Papa, que institui o Plano Municipal para a Humanização da Assistência ao Parto. Outro veto é do projeto do vereador André Luiz da Silva, que dispõe sobre a implantação do prontuário eletrônico do paciente na rede pública de saúde. O projeto do vereador Ricardo Silva também está com veto e dispõe sobre o serviço Disque Denúncia de Agressões ao Meio Ambiente. E o último veto é do projeto do vereador Capela Novas, que assegura ao contribuinte e demais usuários dos serviços públicos
pesquisa sobre procedimentos referentes aos imóveis. Todos esses projetos estão com prazo vencido. Sérgio? E nós hoje vamos rever algumas matérias feitas pelas nossas equipes. O repórter Paulo Bahia, que é a primeira que nós vamos ver, visitou alguns parques da cidade para ver as condições de manutenção. Falou com alguns moradores e também com os responsáveis. Vamos lá. A situação dos parques da cidade era caótica. Frequentando aí pelo menos 2 a 3 vezes por semana, a gente via que não só o estado de conservação do parque, mas as pessoas também não colaboram, né? Jogando lixo no chão, restos de comida, enfim. O parque estava realmente bem complicado nessa parte. Estava bastante lixo, grama muito alta, a iluminação à noite estava precária, nos banheiros estavam escuros. Buscando solucionar os problemas, a Coordenadoria de Limpeza Urbana mobilizou as equipes para atender as demandas dos frequentadores. Preparamos mensalmente cronogramas de manutenção, roçada, limpeza, varrição. Reestruturamos as equipes que estão hoje atuando nos parques, são cerca de 5 parques em Ribeirão Preto. Agora o Parque das Artes também incorpora este quantitativo de próprios para manutenção. E o Parque Curupira, em especial, recebe a manutenção diária de sua limpeza, né, de sua varrição, limpeza dos sanitários, uma manutenção pequena que não exija muita técnica, um reparo de válvula ou uma torneira quebrada, uma lâmpada queimada, nós mesmos realizamos esses reparos, né? Ao todo, nós temos cerca de 50 pessoas atuando nos 5 parques de Ribeirão Preto. Para encarar esse desafio, as equipes foram reforçadas pelos presos do regime semiaberto e cada parque conta com um responsável para coordenar as atividades diárias, visando a manutenção permanente desses espaços. Veja, nós estamos realizando tudo isso com material e equipe própria da Prefeitura, com o reforço das equipes dos semiabertos, que é um pessoal muito qualificado. Inclusive, a grande dificuldade é encontrar gente com técnica para fazer a roçada, para o manejo das roçadeiras ou para o manejo principalmente de equipamentos especializados para fazer esse tipo de trabalho. Então, nós conseguimos aí ao longo dos últimos 8 meses equacionar essa dificuldade e agora com tranquilidade estamos mantendo aí a limpeza desses parques e com toda certeza melhorou muito a situação deles nos últimos anos. Os resultados já são notados por todos que passam pelos parques. Agora, a Vânia pode trazer o pequeno Francisco para se divertir no Curupira. Acredita que o espaço está bem cuidado agora? Acho que é o mínimo. E é bem diferente. Hoje foi uma surpresa para mim. Francisco e os demais frequentadores podem usufruir dos espaços públicos agora bem cuidados. Mas os esforços da limpeza pública são em vão, sem a colaboração dos usuários. Cabe a cada um fazer a sua parte. Bom, e nós vamos acompanhar agora a abertura da sessão com a presidente Viviane. Voltamos já. Sob a proteção de Deus, eu declaro aberta a presente sessão e a suspendo por 10 minutos. Muito bem, e o repórter André Luiz também foi às ruas para ver a situação da cidade, os buracos, que ele até chamou de democráticos. Vamos assistir. Não, o que estamos vendo não é o resultado de uma chuva de meteoros, nem de um ataque à bomba. O que vemos aqui, numa das principais avenidas do bairro Cidade Universitária, é só um exemplo da falta de respeito do poder público com os impostos pagos pelo contribuinte.
absurdo, porque desde o início ali tem uma rotatória, você cai dentro do buraco, chega aqui tem buraco, ali na frente tem buraco, olha aqui. E muitas ambulâncias que transitam aqui, que vêm de todas as imediações aqui de Ribeirão Preto, que vêm no hospital principal. E se o cara cai num buraco desse, corre o risco do carro a ambulância bater no outro carro e ainda prejudicar o paciente. O problema é tão antigo que a gente nem consegue mais lembrar quando começou. Podemos dizer que o buraco é uma das poucas coisas realmente democráticas de Ribeirão. Tem para todo mundo, da Zona Norte à Zona Sul, desde os bairros mais simples aos de padrão mais elevado. E a cada dia somos surpreendidos pelas situações mais inusitadas. O motorista que trafega aqui pela rua Major Rubens Vaz, no Campos Elíseos, tem que ter o cuidado redobrado, porque além dos solavancos que ele tem que enfrentar, se ele dirigir um pouquinho mais rápido, pode ficar até sem o carro. Cuidado aí, Adriano. Ninguém mais passa rápido aqui, eles passam a 0 por hora, até caminhão, tentando, né? Não tem como fugir dos buracos. Para não acontecer mais o que já aconteceu várias vezes aqui, de quebrar vidro de carro, a hora que passa um carro, as pedras voam e arrebenta vidro, estraga a funilaria. O pessoal que os vizinhos, volta e meia, contrata pessoas para passar uma enxada e tirar um pouco do que está em cima. Então o que está aqui não está pior, porque os vizinhos estão tentando. Aí forma um monte aí, de vez em quando, e leva embora. São vários quarteirões de asfalto totalmente deteriorado. Moradores e comerciantes daquela região estão revoltados com a situação, que, segundo eles, se estende por vários anos. E quando pensavam que haveria uma solução... Fizeram todas as ruas, a de baixo, a de cima, para lá, as paralelas. Chegou nesse ponto aqui, eles não fizeram. Aí nós perguntamos, por que não fez? Acabou a verba. O problema dos buracos no asfalto se transformou numa verdadeira epidemia que se espalhou por toda a cidade. Estes aqui, por exemplo, estão nos bairros Alto da Boa Vista e Jardim Sumaré, mas também tem no Jockey Clube, Jardim Zara e assim por diante. No ano que vem, Ribeirão Preto estará sob nova direção e, sem dúvida, o maior desafio que o novo prefeito terá pela frente será o de tentar solucionar o problema das péssimas condições de nossas ruas e avenidas, porque do jeito que estão, o pessoal não está gostando nem um pouco. Está aqui, ó, essa porcaria não tem condições. Absurdas. Está acabado isso aqui. Não tem condição não de andar, não. Até caminhão está com dificuldade de passar aqui. É, né? Tá acabado. E ainda falando sobre trânsito, o repórter André Luiz fez uma matéria trazendo números preocupantes sobre mortes nas nossas ruas e avenidas. Vamos rever essa matéria. O Brasil é o quarto país de toda a América Latina em número de mortes no trânsito, e Ribeirão Preto contribui para a confirmação dessa estatística. Um levantamento feito pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o SAMU, apontou que entre os anos de 2008 a 2014 foram registradas 650 mortes em acidentes de trânsito na cidade. O acidente automobilístico é uma situação vinculada, na maior parte das vezes, a cidades de médio e grande porte. Então, é o que vem ocorrendo, principalmente com a cidade de Ribeirão Preto, que passa a ser uma cidade cada vez maior, consequentemente, o número de veículos passam a ser maiores e, infelizmente, quando ocorrem fatos assim, levam também a sequelas, situações de mortalidade, que dão prejuízo a uma sociedade, a uma família, a um país e até a sua pessoa em si. Os fatores que contribuem para a ocorrência de acidentes, o principal deles é o fator humano. Tá? Desrespeito à sinalização, excesso de velocidade, imprudência, imperícia, álcool ao volante, esses são os principais fatores contribuintes para a ocorrência de acidentes de trânsito. Em muitos casos é a ausência do planejamento urbano, né? Quando há planejamento de alguma forma, a tendência é diminuir essas situações, diminuir esses problemas, né? E é muito importante também vincular a questão do planejamento urbano em termos de desenho de cidade, de desenho do sistema viário, com as políticas urbanas e políticas de mobilidade.
todos esses fatores conjugados, agregados, eles contribuem para reduzir o problema. Sanar, acabar com o problema das mortes, dos acidentes, é algo muito difícil de acontecer, porque situações de acidente podem em algum momento ocorrer quando do descumprimento das regras de trânsito ou de circulação da cidade, né? Mas a vinculação, a integração de todas essas políticas e um desenho urbano adequado contribuirão com certeza para diminuir essa situação. Os números do SAMU também revelam um outro dado preocupante. Das 650 vítimas fatais, 290 são motociclistas e outras 170 são pedestres. Nós temos, infelizmente, uma taxa importante no aspecto global e também específico nessa área que você mencionou, que são as pessoas que são pedestres ou motociclistas e principalmente uma faixa etária de pessoas idosas. Bom, e a vereadora e presidente dessa sessão, Viviane Alexandre, já deu reinício à sessão. Nós vamos acompanhar. Fique conosco.